Normalmente, nós achamos que um sofrimento emocional é ruim. E às vezes temos dificuldades para sair dessa situação. Mas o sofrimento emocional pode ser bom. Ser bom para quem? Então eu vou apresentar nesse vídeo de hoje o porquê que o sofrimento emocional pode ser bom. Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e já aliviar o seu sofrimento emocional. Você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, e você que já me acompanha nas lives, me acompanha nos meus vídeos, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Aqui a minha mãe entrou e disse: boa noite, Hugo. Boa noite, mãe. Isso aqui, boa noite a todos também. A Cláudia Fernanda Aguilera também entrou, disse boa noite. Boa noite, Cláudia, também seja bem-vinda. Neuza Escobar disse boa noite, Hugo. Ângela Farias disse boa noite, amigo Hugo. Você é sempre uma bênção em nossas vidas. Um abraço. Boa noite, minha amiga Ângela Farias. Então, muito obrigado por você estar aqui, por todas vocês estarem aqui, por todos vocês estarem aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, boa noite a todos e boa noite a todas. Então, o tema que vamos refletir hoje é: o sofrimento emocional é bom? Para quem? Quando nós estamos diante de sofrimentos emocionais, se nós nos colocamos em uma posição de vitimismo, não conseguimos sair dessa situação, nós ficamos patinando naquela situação e não conseguimos encontrar uma saída. Por que isso acontece? Porque o que muitos de nós fazemos é começarmos a pôr a culpa nas outras pessoas e nas circunstâncias. Significa que nós estamos delegando às outras pessoas a responsabilidade da nossa infelicidade. Ou ficamos arrumando desculpas e também ficamos arrumando justificativas pelo acontecido, e aí nós acomodamos com isso. Assim, a felicidade começa a ficar cada vez mais distante de nós, quando nós não temos a humildade de assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo conosco. Então não vamos conseguir parar para refletir sobre as nossas ações e as nossas emoções e os nossos sentimentos se nós continuarmos colocando a culpa em outras pessoas. Ou seja, não estamos parando para nos colocar como responsáveis pelas coisas que estão acontecendo conosco. E pode até ser que alguém diga: se olha no espelho. Mas se nós olharmos no espelho, vamos ver o que sempre vemos todos os dias. Quando nós nos olhamos no espelho, vamos ver o reflexo de nós mesmos, segundo o entendimento que nós temos sobre nós. Isso ocorre porque não sabemos olhar para nós mesmos, porque não nos ensinaram como fazer isso. Se nós não mudarmos a perspectiva sobre nós, vamos continuar vendo a mesma pessoa no espelho. Vamos ter dificuldade de sair da situação do sofrimento emocional. Então, como podemos modificar essa perspectiva sobre nós e sobre a nossa vida? Então, para mudar essa perspectiva sobre nós e sobre a nossa vida, nós precisamos mudar o ponto de vista. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. E muitas vezes, quando ocorrem coisas boas, costumamos assumir a responsabilidade por elas terem acontecido. Mas às vezes, nós nos esquecemos de agradecer por essas coisas boas que aconteceram. Agora, quando acontecem coisas ruins, costumamos procurar culpados ou procurar responsáveis por aquilo.
E quando nós encontramos os culpados, pode ocorrer de nós começarmos a achar que temos poder sobre as outras pessoas, porque chegamos à conclusão que as pessoas nos devem algo por nos fazerem sofrer. E isso nos afasta ainda mais de nós mesmos. Nos dificulta de mudar o nosso reflexo no espelho e dificulta o entendimento da situação. Esse é um perigo do falso entendimento que temos do poder, ou seja, o falso entendimento do poder sobre as outras pessoas. Aí de repente podemos ter aquele pensamento: eu mando e você obedece. Se pensarmos dessa forma, nós estamos trazendo à tona aqueles sentimentos envolvidos nesse falso poder, que são o orgulho e também o egoísmo. E isso faz com que nós tenhamos mais sofrimentos emocionais. Então, qual é o verdadeiro poder? Então, o verdadeiro poder é o poder que nós temos sobre nós mesmos, sobre o que nós temos controle. Também, tudo isso é conhecido como resiliência. A resiliência é a capacidade de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas fraquezas, de vencer as nossas imperfeições. E quando nós vamos desenvolvendo a resiliência, nós vamos trazendo para nós muitas experiências de autossuperação. E esse verdadeiro poder nos faz superar os nossos sofrimentos emocionais. Ao contrário do falso poder, que em um primeiro momento pode até trazer um prazer que nós temos num falso domínio sobre as outras pessoas. Mas a longo prazo, esse prazer se torna sofrimento. Porque quando nós utilizamos o falso poder, as pessoas costumam se afastar de nós. Então existe aquela frase: aqui eu mando e as pessoas me obedecem. Só que falta um trecho: e me odeiam. Então aqui eu mando, as pessoas me obedecem e me odeiam. Então esse é o falso poder. Então o que nós precisamos fazer para mudar a nossa forma de pensar? Nós precisamos assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco. Mas ao invés de assumir a responsabilidade e nos sentirmos culpados, que vai nos manter presos nessa situação. Nós devemos, ao contrário de nós ficarmos presos na situação, envolvidos na nossa culpa, nós devemos assumir a responsabilidade e e agradecer pelas coisas boas e pelas coisas que nós consideramos como ruins. Por que agradecer pelas coisas boas e pelas coisas que nós consideramos ruins? Porque as coisas boas nos proporcionam prazer, nos proporcionam alegrias, que foram colocadas na nossa vida para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. E as coisas que nós consideramos ruins nos trazem sofrimentos, mas também trazem ensinamentos, trazem aprendizados, nos trazem crescimento. Então, quando começamos a ver os sofrimentos a partir desse ponto de vista, eles começam a se tornar bons, começam a se tornar positivos. Então, o sofrimento é bom para quem? É bom para nós, desde que nós consigamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Mas não basta apenas mudar o nosso ponto de vista. Nós precisamos também nos comprometer conosco mesmos, em mudar os nossos pensamentos e mudarmos as nossas ações. Isso vai causar em nós uma transformação interior. Essa transformação interior vai resultar em mudanças na nossa forma de ver a nós mesmos e a paisagem à nossa volta. Só que nessa situação, quando nós estamos no meio de um sofrimento, muitas vezes nós queremos os resultados imediatos e ficamos satisfeitos com mudanças superficiais.
aquelas mudanças que são resultados de menos esforço ou nenhum esforço. Queremos ter um resultado, mas nós não estamos dispostos a investirmos com o esforço necessário para ter esse resultado. E nos iludimos ainda mais com isso, porque como as mudanças superficiais são passageiras, os problemas voltam a acontecer e nos colocamos de novo na posição de vitimismo. E assim nós ficamos nesse ciclo que pode durar anos, décadas ou a vida inteira. Ficamos rodando nessa rotatória. Então isso pode durar anos, décadas ou a vida inteira se nós continuarmos persistindo nessas mudanças superficiais. Por exemplo, numa casa, quando nós vamos pintar uma parede que está descascando devido à umidade, e nós queremos resultados rápidos com pouco esforço, podemos apenas pintar a parede, mas como a raiz do problema não foi tratada, o problema volta a acontecer. Agora, se nós queremos resultados mais a longo prazo, é necessário nós aplicarmos um esforço necessário para realizar essa atividade. Nós irmos mais fundo no problema, como, por exemplo, descobrir a fonte da umidade lá na parede, lidar com essa fonte, lixar a parede, impermeabilizar, realizar os tratamentos necessários antes de pintar. Um negócio interessante também é que para uma pessoa que está acostumada a realizar isso, esse trabalho é bastante normal. Agora, se nós não estamos acostumados, nós vamos sofrer mais para fazer essa atividade, porque nós estamos realizando pela primeira vez. E conforme nós vamos repetindo essa atividade, o trabalho vai ficando normal para nós também. E o sofrimento vai diminuindo até que ele desapareça. Por quê? Porque nós passamos a compreender que essa forma de pensar e essa forma de agir traz melhores resultados. E na nossa vida também ocorre algo similar. Quando nós não estamos acostumados a assumir a responsabilidade e lidar com os nossos problemas, nós queremos que eles se resolvam rápido e damos apenas aquela pincelada de leve, aquela pincelada temporária. E não compreendemos por que o problema fica se repetindo na nossa vida. E conforme nós vamos aprendendo a assumir a responsabilidade pelos nossos problemas, começamos a lidar de forma diferente, com mais atenção, com mais profundidade. E quanto mais nós exercitarmos essa forma de ver as coisas, mais normal fica essa situação e passamos a analisar os problemas de uma forma mais profunda. E com base nessa análise mais profunda, nós buscamos soluções que cada vez mais tratem da raiz do problema e não apenas superficialmente. Nós vamos mais a fundo no problema. Isso faz com que nós tenhamos melhores resultados e menos sofrimentos emocionais. Então nós devemos buscar dentro do nosso íntimo as raízes dos nossos sofrimentos e não apenas tratar superficialmente o nosso problema. E para isso acontecer, é necessário deixarmos de pensar que algo está errado na nossa vida, que está acontecendo algo errado conosco ou na nossa vida, porque não está acontecendo nada de errado na nossa vida, uma vez que nada acontece por acaso. E se nós pensarmos dessa forma, começamos a aceitar os problemas e as adversidades como materiais didáticos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento interior. E conforme nós vamos crescendo interiormente, mais nós nos fortalecemos. E assim faz sentido nós dizermos que quanto mais nós nos fortalecermos interiormente, vamos ficar menos suscetíveis aos sofrimentos emocionais? Mas nós não podemos nos comparar com as mudanças que as pessoas têm
e são mostrados, por exemplo, nos filmes. Os filmes têm uma duração de 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas. E todas as coisas têm que acontecer nesse tempo. Mas não significa que a mudança real aconteceu nesse tempo, de 1h30, 2 horas ou 3 horas. A nossa mudança vai acontecendo de acordo com uma sequência de pequenas mudanças que nós mesmos fazemos na nossa vida. Tudo vai se encadeando, porque para nós construirmos algo, nós precisamos colocar uma coisa, depois a outra coisa. Por exemplo, em uma construção de casa, construção de edifício, para colocar uma peça acima, nós precisamos ter o alicerce pronto. E depois, a parte mais baixa da construção tem que estar pronta para nós podermos colocar algo em cima. Então não adianta nós começarmos pelo telhado, precisamos começar pelo alicerce, montarmos as paredes e depois colocarmos a parte do telhado. E assim as coisas vão acontecendo na nossa vida também, tijolo por tijolo. Começa de baixo e a gente vai colocando tijolo por tijolo. E assim todas as coisas vão se encaixando, as coisas vão se encadeando na nossa vida. E é importante nós percebermos que a vida ocorre dessa forma. E essa percepção de que a vida ocorre dessa forma, tijolo por tijolo, numa sequência contínua, vai fazer com que ajude a controlar a nossa ansiedade de querermos que as mudanças aconteçam de forma rápida. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma mudança de uma casa para outra, essa mudança não acontece apenas no dia da mudança. Então a gente marca um dia para a mudança, mas a mudança não acontece apenas naquele dia. Nós precisamos antes nos organizar, separar as coisas que vamos levar, separar as coisas que nós vamos doar e separar as coisas que nós vamos descartar. Depois nós guardamos tudo em caixas, etiquetamos as caixas, desmontamos os móveis que são possíveis de serem desmontados e assim nós embalamos tudo, protegemos tudo para não danificar, até que chega o dia da mudança. No dia da mudança nós precisamos carregar o caminhão e depois ter o tempo, o deslocamento do caminhão de uma casa para outra, e isso vai depender da distância entre essas casas. Mas quando o caminhão chega lá no destino e descarrega toda a mudança, não significa que a mudança acabou. Essa mudança ainda continua por algumas semanas, porque nós precisamos desencaixotar tudo, colocar todas as coisas no lugar, limpar tudo direitinho, e isso dura semanas. E às vezes dura o resto da vida, porque estamos frequentemente realizando mudanças na casa. O mesmo acontece com as mudanças que fazemos dentro de nós. Nenhuma mudança acontece de forma rápida. É uma sequência de acontecimentos que nos faz mudar. E o preparativo para a nossa mudança envolve mudança de pensamento, busca por novos conhecimentos e aplicação desses conhecimentos. Porque se nós buscarmos por conhecimentos e não colocarmos em prática, não vai adiantar nada nós termos esse conhecimento. Por isso que é importante nós termos o conhecimento e colocarmos em prática o que fizesse sentido para nós. E essa mudança deve ser contínua. Por que deve ser contínua? Porque quando nós pararmos de mudar, alguma desordem ou alguma confusão ou alguma agitação aparece na nossa vida, nos indicando que nós precisamos continuar mudando. Por exemplo, na natureza, as tempestades vêm e purificam o ar depois de toda aquela perturbação. E as desordens aparecem na nossa vida em forma de perturbação para que a nossa rota de vida seja purificada, isto é, seja corrigida. Então, por isso que é importante nós começarmos a perceber essas pequenas mudanças que nós precisamos realizar na nossa vida. Com as pequenas mudanças, nós vamos conseguir movimentar grandes obstáculos.
Então existe até aquela frase que diz assim: pequenas dobradiças movem grandes portas. Da mesma forma, pequenas mudanças, eles movem também grandes obstáculos. Então vamos prosseguindo, né? Então fique à vontade para fazer comentários, para fazer perguntas, que eu vou acompanhando aqui no chat, no Instagram, no YouTube e no Facebook, ok? Se nós olharmos de uma forma mais profunda no espelho, nós vamos começar a aceitar como nós somos. E assim nós vamos começar a aceitar o que está acontecendo conosco com mais responsabilidade. Se tudo isso, nós olharmos de uma forma mais profunda no espelho, nós aceitarmos como nós somos, assumir a responsabilidade pelos problemas, é um dos grandes desafios da nossa vida. Quando passamos a aceitar e a conhecer cada vez mais a nós mesmos, nós vamos nos desvinculando das crenças, dos costumes, dos rótulos, dos valores que não são nossos. Começamos a nos respeitar mais e nos relacionar melhor com as outras pessoas, respeitando assim a forma de pensar e de agir das outras pessoas. Significa que, se nós não estamos respeitando a forma de pensar e agir das outras pessoas, ainda nós não nos desvinculamos das nossas crenças limitantes. E esse respeito faz muita diferença na nossa vida, porque significa entender que cada pessoa tem a sua forma de pensar. E podemos aprender também com essas diferenças. E quando nós entendemos tudo isso, nós participamos do processo de alteridade. Então, o que vem a ser alteridade? Alteridade significa respeito às diferenças. Então, quando nós vemos que nós somos pessoas diferentes uns dos outros, nós podemos aprender uns com os outros. Por isso que se diz que a alteridade é a diferença que soma e não a diferença que subtrai. Quando nós temos coisas diferentes uns dos outros, nós podemos somar esses conhecimentos e todos crescem com a situação. A Marlizinha Batista escreveu aqui: cada palestra enriquece minhas reflexões. Obrigado, Marlizinha. E escreveu também: vai me fortalecendo também. Muito obrigado pelo seu comentário, Marlizinha. Muito bacana. Obrigado por você estar aqui também. Então, às vezes, nós ficamos nos perguntando o que as outras pessoas estão pensando a meu respeito. E pode ser que nós soframos com isso. E muitas vezes são criações da nossa própria mente, são rótulos que nós colocamos em nós mesmos e que foram baseados na nossa forma de pensar. Se nós colocamos rótulos em nós, dificilmente nós vamos conseguir mudar a nossa forma de pensar, porque ficamos achando que nós somos aquilo que achamos ser e que não podemos mudar, porque já colocamos um rótulo em nós. O que acontece é que a nossa forma de pensar, muitas vezes, está relacionada com as crenças, os costumes e os valores de outras pessoas. E como essas coisas exteriores, como crenças, costumes e valores das outras pessoas mudam, nós ficamos cada vez mais perdidos. Nós perdemos a referência. Perdemos a referência porque nós estamos buscando um centro fora de nós, nas coisas transitórias, nas coisas que estão mudando. Por exemplo, se nós pegarmos um compasso, nós temos um centro e fazemos um círculo a partir deste centro. Mas se o centro está fora de nós e está sempre mudando, nós não vamos conseguir fazer aquele círculo adequado, vamos perdendo as referências. Então, quanto mais importância e quanto mais valor nós damos para o padrão exterior que muda, mais nós
nos assemelhamos com esse padrão instável, nós também ficamos instáveis, onde queremos ter aquela alegria de forma exagerada. Nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós queremos possuir várias coisas. E como nós não conseguimos acompanhar tudo que está à nossa volta, nós ficamos nos comparando com as outras pessoas. E nos vemos em situações de angústia e também ficamos com sentimentos de tristeza. Então, quanto mais buscarmos por valorização exterior, mais sentimento de desvalorização nós vamos sentir. E às vezes queremos mostrar o que não somos através de disfarces que nós usamos para que nós possamos ser reconhecidos, para que nós possamos nos sentir fazendo parte daquele meio a qual nós vivemos. Então, nessas situações, vale nós incluirmos a nossa consciência, a nossa razão, refletirmos mais sobre os nossos sofrimentos emocionais e buscarmos a fundo a raiz do problema, analisarmos os conceitos que nós carregamos e que estão nos fazendo sofrer. Então existem coisas que eram válidas lá no passado, mas que atualmente não são mais válidas. E para saber o que não se aplica mais, nós precisamos buscar por conhecimentos com base em fontes seguras, utilizando a lógica, para podermos verificar o que faz sentido e o que deixa de fazer sentido, o que deve mudar na nossa vida e o que nós devemos manter na nossa vida, mas tudo com bom senso, e cada coisa tem o seu tempo de acontecer. Por exemplo, muitas das coisas que nós dávamos valor enquanto nós éramos crianças, hoje não faz mais sentido. Tem até aquela frase de Paulo, lá na Bíblia, nós encontramos assim, aquela frase que ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Significa que o nosso amadurecimento espiritual faz com que nós mudemos a nossa forma de ver as coisas. E cada um de nós temos experiências diferentes, temos fontes diferentes de informação, fontes diferentes de cultura, de tradição, fontes diferentes de aprendizado, o que faz com que cada um de nós interpretemos e julguemos as coisas conforme o nosso conhecimento. E cada um interpreta e julga as coisas conforme o conhecimento que possui. O problema ocorre quando nos deixamos envolver por julgamentos sem bases sólidas, porque vamos deixando de ter entendimentos claros sobre a nossa própria condição, onde acabamos nos rotulando, nos tornamos exigentes com os outros e conosco mesmos, sem saber o motivo real de tudo isso. E assim fica mais difícil a nossa compreensão sobre como nós estamos vivendo e sobre o que nós estamos sentindo. Lídia Maria Pereira bateu palmas, obrigado Lídia. A Demi Azuiana escreveu aqui: como lidar com a dependência emocional com o marido? Independente do lado que está acontecendo essa dependência emocional, é importante cada vez mais o diálogo, a conversação. Quanto mais houver um diálogo de uma forma clara, de uma forma natural, essas coisas vão se esclarecendo. Mas é importante que esse diálogo aconteça quando os dois estiverem bem. Quando um dos dois não estiverem bem, não adianta tentar um diálogo, que pode ser que aconteça uma discussão, pode ser que aconteça um desentendimento. Então, quando existe essa dependência emocional, é importante buscar qual é a fonte dessa dependência, por que está acontecendo essa dependência, mas não na outra pessoa, mas em si mesmo. Porque
tudo o que acontece em excesso denota em nós uma carência em alguma coisa. Então é importante nós começarmos a refletir o que é que está faltando, qual é o problema que precisa ser tratado nessa situação. Irmos mais a fundo do problema e refletir o motivo de tudo isso. E não colocarmos as culpas nas outras pessoas, e sim assumirmos as responsabilidades pelas coisas que estão acontecendo conosco. E olharmos cada vez mais para dentro de nós mesmos, para descobrir o porquê em nós estamos sentindo daquela forma, o que em nós traz aquele sentimento, o que nós podemos fazer para mudar. Então, para que nós possamos buscar alguma solução, nós precisamos descobrir o que nós precisamos mudar, nós precisamos assumir essa situação. Porque enquanto nós não acharmos que precisamos mudar nada, nada vai poder ser mudado. Então é importante descobrir qual é a raiz desse sofrimento ou dessa dependência emocional. Espero que eu tenha conseguido ajudar a esclarecer a sua dúvida, a Demiazuyani. Mas obrigado pela sua pergunta. Então talvez isso tenha a ver com essa pergunta que eu vou colocar agora. Quando nós nos perguntamos, conseguimos identificar o que nós estamos sentindo? Normalmente a resposta que vem está associada a algo externo, mas dificilmente nós olhamos para dentro de nós, dificilmente nós nos olhamos no espelho com mais profundidade. E esse algo externo pode ser algo que alguém fez e causou um sofrimento em nós. E normalmente nessas situações nós colocamos a culpa nesse alguém. Nós nos afastamos da possibilidade de olharmos para nós mesmos, dificultando ainda mais a compreensão sobre tudo o que acontece e também que nos faz sofrer. E essa forma de ver as coisas, rotulando as coisas e as pessoas sem termos bases sólidas, nos mantém com uma visão simplista, com uma visão restrita. Mas quando mudamos para uma visão mais a longo prazo, entendendo o contexto da nossa experiência, a nossa experiência de sofrimento emocional, com uma visão mais panorâmica, a nossa concepção sobre o mundo e sobre as coisas que estão acontecendo conosco muda também. Então é importante nós buscarmos uma visão mais panorâmica e não ficarmos focados apenas no problema, buscarmos o entendimento daquela situação, o que aquele problema significa no contexto. Então, nessa experiência que nós estamos passando, se conseguirmos entender qual é o contexto daquele problema no todo, nós vamos ter o entendimento da situação, nós vamos retirar o rótulo que nós estávamos usando. E assim é um momento em que nós estamos conseguindo olhar para o espelho e ver o nosso reflexo com mais profundidade, porque vamos olhar para dentro de nós, vamos entender qual é o ensinamento embutido naquela situação, naquela dificuldade, o que é que nós temos a aprender com aquela situação. Então, assim nós mudamos o conceito que nós tínhamos sobre a pessoa, sobre a vida, e as coisas começam a fazer mais sentido na nossa vida. E quando as coisas fazem sentido, quando nós encontramos um significado naquilo, o sofrimento deixa de existir. Então, o sofrimento é bom para quem? Então, no conteúdo de hoje, nós vimos que algumas situações trazem sofrimentos emocionais. Por exemplo, quando nós delegamos a responsabilidade do nosso sofrimento para as outras pessoas. E aí nós assumimos uma posição de vitimismo. Vimos também as situações em que nós buscamos mudanças superficiais em nós. Então são situações que trazem sofrimentos emocionais. Por exemplo, nós não conseguimos nos olhar com mais profundidade, nos olharmos no espelho e vermos com mais profundidade a nós mesmos.
nós não estamos conseguindo enxergar as nossas sombras, as nossas imperfeições. E essas situações também trazem sofrimentos emocionais. E da mesma forma, quando nós estamos querendo estar em uma posição de falso poder, que é o poder sobre outras pessoas, também nos traz sofrimentos emocionais. E uma outra coisa também que nos traz sofrimentos emocionais, que abordamos aqui no vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, é quando nos rotulamos, nós dificultamos de mudar nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Então esses pontos que eu apontei no vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, são apenas alguns exemplos que nos fazem sofrer. Então qual é o papel do sofrimento? O papel do sofrimento é nos indicar que o caminho que nós estamos seguindo, tanto em nossos pensamentos quanto em nossas ações, não está correto e nós precisamos corrigir a rota. Então, desse ponto de vista, o sofrimento é bom, porque está corrigindo a nossa rota, como um GPS, nos orientando o caminho que nós devemos seguir. Ou seja, o sofrimento é bom desde que nós tenhamos humildade de assumir a responsabilidade do que está acontecendo conosco e nós saibamos interpretar o sofrimento. Interpretar o sofrimento como algo nos indicando que temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Interpretar o sofrimento como algo que vai nos beneficiar para o nosso crescimento interior através do autoconhecimento. Porque se nós olharmos o sofrimento como algo ruim, nós vamos querer afastar o sofrimento emocional de nós e vamos ficar rodando naquele sofrimento, passando pelo sofrimento por meses, anos, décadas ou às vezes a vida toda. Por isso que é importante nós buscarmos o entendimento, acolhermos o sofrimento e procurarmos entender o aprendizado embutido nesse sofrimento. E quanto mais nós nos conhecemos em profundidade, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Porque vamos ter uma compreensão melhor dos nossos erros, das coisas que nós precisamos melhorar, e assim nós vamos estar também corrigindo o rumo da nossa rota. Nós vamos corrigindo a nossa rota em direção ao ponto onde nós devemos ir. Então o sofrimento, ele é bom, desde que nós saibamos interpretar esse sofrimento e desde que nós tenhamos humildade para assumir os nossos erros, assumir as nossas imperfeições, mas um ponto importante é quando nós assumirmos os nossos erros, as nossas imperfeições, nós não ficarmos presos na culpa, porque a culpa nos paralisa. Então, cada vez que nós encontramos algo que precisamos melhorar em nós, nós precisamos ir atrás da solução, ver o que nós precisamos mudar em nós mesmos e não ficarmos paralisados. E assim espero também que os meus vídeos possam te ajudar a realizar essas mudanças. Minha mãe escreveu que se já conseguimos de verdade adquirir o equilíbrio, estaremos sempre equilibrados num ambiente agradável ou num ambiente hostil. Estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Muito obrigado pelas palavras, mãe. Bastante profunda reflexão. Muito obrigado por esse comentário. Antônia Marta escreve aqui. Boa noite, Hugo. Boa noite, Antônia Marta. Chegou bem no finalzinho aqui da live. Mas seja bem-vinda também. Muito bacana. Então assim eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou a atenção e também para saber se eu estou no caminho certo. Caso você tenha alguma dúvida também, fique à vontade para postar, mesmo depois que terminar essa live, que eu leio todas as mensagens e respondo todas as mensagens, no YouTube, no Facebook e no Instagram.
Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer as minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Cada dia com um tema diferente, cada dia com conteúdo diferente. E espero te ver também no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Então, muito obrigado por você estar aqui. Lisete Elisa também entrou. Mi Devido também entrou. Boa noite, Michele. Há quanto tempo? Chegou bem no finalzinho aqui da live também. Obrigado por estar aqui. A Antônia Marta escreveu aqui, perdi a hora. Sem problemas, Antônia Marta. Mas obrigado por você estar aqui, Antônia Marta. Obrigado pela presença. Ivana Martins escreveu, me ajudou bastante. Muito obrigado, Ivana. E a Lúcia Lima escreveu, boa noite, Hugo. Hoje não consegui entrar antes, que pena, mas vou ouvir depois. Todos os seus conteúdos são importantes. Muito obrigado, Lúcia. Obrigado pelo seu comentário. Quero agradecer a todos e a todas por estarem me acompanhando nessa live aqui, na live ao vivo, né? Ou no vídeo gravado. E obrigado por você me acompanhar até o finalzinho do vídeo também. E a Ângela Souza também entrou. Boa noite, Ângela. Chegou bem no finalzinho aqui da live. Obrigado por estar aqui também, Ângela. Então assim nós vamos chegando ao final. Vamos chegando ao final de mais uma live. Ó, temos aqui mais comentários. Jânia Souza escreveu, boa noite, Hugo. Cheguei só no final. Sem problema, Jânia. Bacana que você entrou aqui, mesmo entrando aqui bem no final. Obrigado por você estar aqui também. E minha mãe escreveu, boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe e tenha uma noite serena, cheia de amor e luz. Gratidão pela linda reflexão, Hugo. Deus o abençoe. Muito obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também. Que tenha uma noite serena, com muita luz, com muita paz, muito amor. E a Jocilda escreve aqui, gratidão, Hugo. Boa noite. Muito obrigado, Jocilda. Então, boa noite para você também. Então assim vamos finalizando mais uma live. Então de novo, muita gratidão a você por você estar aqui me assistindo na live, ao vivo, no vídeo gravado. E espero te ver no meu próximo vídeo ou na minha próxima live, segunda-feira que vem, às 19 horas e 19 minutos, ou em algum vídeo que eu posto todos os dias, às 7 horas da manhã. Então às 7 horas da manhã posto um vídeo bem curtinho, com uma reflexão bem curta para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida e principalmente colocar em prática algo que fizer sentido. Então desejo a todos uma boa noite, que tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite reparadora e que você possa ter também uma excelente semana abençoada. Então muito obrigado de novo por você estar aqui. Então, boa noite.